Quase todo mundo já precisou passar por algum tratamento médico, nem sempre é fácil conseguir uma vaga para isso, principalmente para quem depende da saúde pública. Mais uma vez a gente falando desse problemão todo, né? Agora imagine você ter conseguido fazer valer esse direito, que já é um trabalhão danado, que muitas vezes é o mais difícil, só que aí você não pode continuar o tratamento porque está faltando transporte, não tem ninguém que te leve até o hospital, que muitas vezes também fica em uma outra cidade. Um descaso, né? É isso que quem tem enfrentado pacientes de Porangaba, que desde que a prefeitura resolveu não transportar mais quem precisa se tratar em São Paulo. Um desrespeito ao que o próprio Ministério da Saúde prevê, já que o governo federal financia desde 1999 as despesas com deslocamento de pacientes para tratamento fora do município onde eles moram. Quem está acompanhando o caso é o repórter Arthur Vergenes, que fala ao vivo com a gente de Porangaba. Arthur, boa tarde para você. O que os pacientes disseram para você hoje de manhã? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Felipe, Beatriz, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Eu conversei com os pacientes aqui de Porangaba que precisam ir até São Paulo fazer tratamentos. Alguns fazem os tratamentos mensalmente, outros a cada 6 meses. Tem gente que vai fazer esse tratamento apenas uma vez por ano. São pelo menos 10 moradores que eu conversei por aqui que fazem esse tipo de tratamento em São Paulo. E eles dizem que desde o dia 8 de março o transporte para a cidade de São Paulo não está mais sendo feito e que a prefeitura informou então que esse transporte não seria mais feito, que não teria uma previsão de volta e por enquanto é isso que está acontecendo por aqui. Os moradores da cidade não estão conseguindo fazer esse tratamento. A gente vai ver agora na reportagem que essa situação aí atinge vários moradores que por enquanto não têm o que fazer. Alguns deles estão inclusive sem os medicamentos que seriam passados apenas por médicos em São Paulo, onde eles realizam esse tratamento. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Muitas vezes os pais deixam de se cuidar para cuidarem dos filhos. No caso da Leide, mãe dessa menina de 6 meses, que dorme tranquila na cama. Deixar de cuidar de si mesma não é uma opção. Ela tem um problema cardíaco e há 26 anos faz tratamento no Instituto Dante Pazanese em São Paulo. Para ir até lá, ela contava com o transporte fornecido pela Prefeitura de Porangaba. Mas desde o dia 8 de março, atenção, Dia Internacional da Mulher, é bom lembrar. O presente que recebeu foi uma ligação avisando que o serviço foi cortado. Desde então, não consegue mais fazer o tratamento. Por eu tomar um anticoagulante, né, e tem que sempre estar fazendo a dosagem dele, por eu não estar indo, já perdi 3 consultas, eu tô com o corpo todo manchando. É perigoso até dar uma trombose se eu ficar muito tempo sem fazer a dosagem. A dona Carmen é a mãe da Leide e conta que a prefeitura informou que o tratamento não poderia mais ser feito na capital e que, se elas quisessem, deveriam tentar transferência para Botucatu. Chega na Unesp, não tem data, não tem previsão. Tem paciente 4 anos esperando, que tirou de São Paulo para vir para cá e estão esperando e não tem vaga, não tem nada. Situação parecida vive a dona Lucy. Ela trata uma doença que não tem cura, chamada miastenia grave. Afeta a musculatura e enfraquece o corpo todo. Como não consegue mais ir às consultas com um neurologista no Hospital das Clínicas, também em São Paulo, não consegue mais os remédios de graça. Por mês, os gastos com os medicamentos chegam a R$350. Se eu não fazer o tratamento direito como tem que fazer e tomar os medicamentos, aí eu volto numa cadeira de roda como eu cheguei no Hospital das Clínicas. Fico sem poder levantar as mãos, fazer nada, não posso fazer nada. Fico uma pessoa inválida. Lembra que eu disse que os pais fazem o que for preciso pelos filhos? A Joelma saiu do emprego para cuidar do Alexandro, de 2 anos. Quando tinha apenas 2 meses, ele recebeu um transplante de fígado. Desde então, o menino precisa de acompanhamento médico constante. Uma vez por mês, ele precisa ir ao Hospital Infantil Menino Jesus, também na capital, para garantir que o órgão não sofra rejeição. A gente sofreu muito até conseguir o transplante do fígado. Se meu filho tiver rejeição, vai ser uma outra luta para conseguir uma outra pessoa, um outro doador para doar o fígado para ele. E para festa, para rodeio, para várias coisas aí eles fazem, gastam com dinheiro, né? E para a saúde eles estão fazendo isso, é indignante. Por telefone, a nossa produção entrou em contato com a Central de Ambulâncias de Porangaba, responsável pelo agendamento do serviço. Eu queria checar se já voltou a ter transporte para o pessoal que precisa ir para São Paulo. Não estamos levando para São Paulo. O SUS tem uma lei que proibiu. O SUS proibiu? Tem uma lei do SUS que proíbe, né? E
para alguma outra cidade tem ou só o de São Paulo que foi cortado? Fora o município que pertence a Porangaba, nós pertencemos, se for para Araçatuba, Barretos, Bauru, Jaú, Rubião, aí vai. O Ministério Público confirmou que se reuniu com os moradores e que já pediu esclarecimentos à Prefeitura. No momento, a promotoria diz que está avaliando as respostas para dar um parecer sobre o caso, o que ainda não tem uma data para acontecer. Enquanto isso, a Renata, que tem uma anemia rara e faz tratamento há 16 anos na capital, assim como todos que precisam, gostaria apenas de ter o transporte de volta. O promotor pediu para fazer um documento explicando toda a situação, que ele ia pedir esclarecimento do prefeito. E até agora nós não obtivemos resposta. Nós trabalhamos mais de 6 meses para pagar todos os impostos e a gente não vê o retorno, né? Então é muito triste. E ainda assim, a gente não vê preocupação com a saúde dos próprios munícipes, né? Pois é, situação complicadíssima aí para os pacientes, né, Felipe, Beatriz? Por isso nós entramos em contato, nossa produção entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde. Eles disseram que não vão se manifestar sobre o caso e alegaram ainda que a responsabilidade do transporte é de total responsabilidade da Prefeitura dos municípios. É por isso então que a gente convidou o prefeito aqui da cidade de Porangaba, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, para conversar com a gente sobre essa situação, sobre a reclamação desses pacientes que faziam tratamento em São Paulo. Muito boa tarde, prefeito. Diz pra gente, esse serviço ele foi cortado ou não? Boa tarde, Arthur. É o seguinte, o ser humano é assim, toda mudança sempre tem resistência, né? Jamais nós cortamos o transporte. Nós estamos regulamentando o transporte da saúde. Tanto é que nós temos ônibus, temos vans, carros que transportam direto pacientes para Botucatu, Bauru, Jaú. Esses pacientes de São Paulo, prefeito, o que vai ser feito com eles então? Qual é o procedimento para que eles tenham o transporte de volta? Então é o seguinte, nós temos a regional nossa, o qual nós somos integrados, que é a regional de Bauru, onde integra Botucatu e Jaú também. E nós temos livre, estamos livres para transportar os pacientes para essa regional, tantas e quantas vezes for necessário. Quando é fora da regional, nós precisamos que passem no médico, no município e seja encaminhado para a regional nossa. Caso não esteja solução na regional nossa, é óbvio que tem que encaminhar para onde o paciente for atendido. E aí nós transportaremos todos esses pacientes, seja não só para São Paulo, como qualquer outra região. Com relação a esses pacientes de São Paulo ainda, prefeito, eles tiveram então esse transporte em tese cancelado agora para São Paulo, vão precisar passar então pela rede municipal aqui para conseguir novamente um encaminhamento para alguma central, seja Botucatu, seja Jaú, e em seguida, se não tiver tratamento lá, eles vão para São Paulo. Mas enquanto eles não conseguem fazer isso, como fica o tratamento? Fica interrompido também? Então, Arthur, nós já estamos há mais de meses já avisando esses pacientes que seria cortado o transporte se não fosse regularizado. Nós temos aqui, por exemplo, na portaria 55 de 1999, que é a última portaria, onde é o artigo 6º, diz o seguinte: a solicitação de tratamento fora do domicílio deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal, estadual, né, que solicitará, se necessário, exames, documentos que comprometem a análise de cada caso. Isso é o que está na lei, né, prefeito? Mas tendo aí um pouquinho de humanidade. A gente sabe que essas pessoas vão ficar um período sem o tratamento. O Ministério da Saúde, como a gente sabe, ele recomenda, e mais do que isso, ele obriga que o transporte seja feito o quanto antes. Eles vão ter realmente que passar por toda essa burocracia dentro da cidade até conseguir o transporte? Com certeza, porque isso é lei. Certo? Então nós precisamos regularizar, entendeu? Porque é cômodo eu passar por um médico lá em Sorocaba, por exemplo, e chegar aqui em Porangaba, pedir um cara para mim ir para São José do Rio Preto, por exemplo. Então, eu tenho que, se for assim, nós vamos virar uma bagunça a nossa saúde. Mas antes tinha o transporte, né, prefeito? Por que agora deixa de ter? Porque isso aqui não tinha no conhecimento das gestões anteriores. E nós viemos aqui para regularizar. Se nós não botarmos a ordem na casa, não tem como.
vira uma bagunça. Daqui a pouco nós não temos condições de atender ninguém. E não estamos aqui economizando, deixando de levar esses pacientes para a economia. Porque nós vamos buscar recursos para atender todos, como atendemos toda a nossa região. Encaminhamos mais de 50, 60 alguns dias para Botucatu e toda a região. Então, prefeito, esses 11 pacientes, que é o que a gente tem conhecimento, que precisam de tratamento em São Paulo ou em outro lugar, qual o prazo para eles reiniciarem o tratamento? Não, só eles procurarem a Secretaria de Saúde o mais urgente possível, passar pelo médico aqui, o médico encaminhou, já estamos levando. Não tem burocracia nenhuma, é questão de vontade deles. E vai ser levado para onde tiver garantia de tratamento? Aonde tiver necessidade. Não estamos negando condução, estamos regulamentando. Então, se algum paciente vier até amanhã procurar a secretária de saúde aqui da cidade, eles também já vão ser encaminhados para esse médico que pode encaminhar o tratamento? Com certeza. É só procurar a secretaria e procurar o médico encaminhou, seja para onde for. Porque não podemos ficar atendendo, passando por médicos de outro município, como diz a lei. Entendeu? Então, nós estamos aqui para servir a população, não só casos de doença, assim como todos. Tá certo, prefeito. Obrigado aí pelas informações. A gente espera, então, que isso seja resolvido o mais rapidamente possível, né, Felipe, Beatriz, porque os pacientes não podem esperar. A gente viu aí casos de pessoas que necessitam do tratamento o mais rapidamente possível. A gente viu o caso da criança que fez um transplante aí de fígado, precisa de um acompanhamento constante. A gente sabe que isso não pode demorar. Então, fica aqui também o meu apelo para que essas pessoas procurem o mais rapidamente possível a Secretaria de Saúde aqui da cidade. Como o prefeito garantiu, o tratamento vai ser feito o mais rapidamente possível, é o que a gente espera. Que bom que a gente fica com esse posicionamento aí do prefeito, né, Arthur? Agora, assim, a gente vai ter que pedir para os pacientes terem mais paciência, procurar aí a Secretaria de Saúde para ter esse encaminhamento. E aí sim, se os pacientes fizerem toda a parte deles, a gente volta a checar se está dando tudo certo. A gente está com a garantia, pelo menos do prefeito, que o serviço não vai deixar de ser oferecido. Sim, com certeza. E aquela história, quem tem dor tem pressa, né? Quem precisa de tratamento tem pressa também, né? Precisa. Muito obrigada, viu, Arthur, pelas suas informações. Obrigado, Bom Arthur. trabalho. Boa tarde para você.